reflexão que está no outro slide, mas que já vou fazer aqui. Nós estamos no século XXI, numa época em que a militância de AIDS no Brasil já é bem sucedida. Numa época em que já existem medicamentos. É inevitável que o jovem participe, é necessário que isso aconteça. Pelas demandas específicas dos jovens. Também quero falar para a gente pensar que eu também tenho as minhas atividades externas à minha participação, mas eu sempre vou ter lá 2, 3 horas, 4, 5 horas por semana específicas, uma terça, uma quinta-feira à noite, para o nosso trabalho, para a nossa participação. Isso é controle social? Que a gente vai pensar, tá, gente? Ativismo como atividade principal. Porque, na verdade, a gente tem costume de pensar que controle social é, na verdade, isso aqui, né? É basicamente isso, ou talvez unicamente o ativismo como atividade principal. Que é justamente você se entregar e viver pela causa diariamente. Mas é preciso repensar. Será que caridade? Será que o fato de eu chegar, eu estou ali no sinal de trânsito, de repente estou no carro, de repente chega uma pessoa e me pede dinheiro para comer alguma coisa, eu passo R$1 para essa pessoa. Será que a gente está fazendo controle social? Isso é participação social? Eu não estou ajudando ninguém. Solidariedade é uma reflexão também que é preciso ser feita, né? Caridade e solidariedade são as mesmas coisas. Caridade talvez seja uma coisa um pouco mais pontual. Solidariedade talvez seja um movimento interno de construção. Será que a amizade não seria uma forma de controle social, não? Uma forma de participar? Mas de que forma que é essa? Mas, por mais que eu não estou dando resposta nenhuma, é só para que nós repensemos, tá? Por mais que uma amizade me beneficie, eu também estou ali, e há numa amizade um vínculo de compromisso, de colaboração. E será que essa colaboração que produz um resultado bem no outro, produz um efeito positivo na outra pessoa, será que isso não vai fazer uma participação social, um controle social? Será que a compaixão não é? Será que de repente eu saí de manhã, eu soube que uma vizinha está entristecida, eu vou lá conversar com ela, ou só ouvi-la, somente ouvir uma pessoa no momento de dificuldade? Será que isso não é uma forma de participação? Mas a resposta, na verdade, que eu trago para tudo isso é possível. Então, para nós pensarmos um pouco nele, pode?
no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema. A participação social. Entendendo que para isso é preciso um postura ativa, como nós já vimos. E aqui é mais ou menos um retrato básico, direto. Volta mais baixinho. E se conseguisse colocar mais alto, viu? Esse vídeo. Isso aqui? E na verdade fica esse apelo da Deus. Há muito tempo atrás, uma floresta cheia de árvores, pássaros e flores começou a pegar fogo. Os animais corriam tratando de salvar sua própria pele. Foi aí que um leão parou ao ver que um beija-flor pegava a água do rio, jogava no fogo e voltava para o rio. Ah, beija-flor, você acha que sozinho vai apagar esse fogaréu todo? Disse o leão. E o beija-flor respondeu: sei que não posso apagar esse fogo sozinho. Estou apenas fazendo a minha parte. Então, para terminar, eu peço essa colaboração de vocês, no final do túnel. Então, isso me emocionou profundamente, porque eu tenho um neto já da sua idade, meu mais velho até, e a gente vê as pessoas se mobilizando somente quando elas têm um problema. E não é por aí. Nós temos que nos mobilizar, nos conscientizar de ajuda. Parabéns para você. Eu estou realmente emocionada. Mais alguém? Meu nome é Ana Leila e eu moro em Mesquita. E eu tenho uma ONG e faço o trabalho de HIV/AIDS, palestra, distribuição de preservativos e da TV também. E me impressionou também muito, porque quando nós chamamos os jovens para colégio, as crianças de 9 a 10 anos já estão indo atrás dos muros do colégio para ter relações sexuais com as meninas. Então, cabe nós alertar tudo que está acontecendo em volta deles. E é surpreendente que eles passam a gostar, eles façam perguntas pertinentes, coisas que eles não sabiam, e coisas que eles até perguntam, né? Como colocar o preservativo, como usar, que o preservativo às vezes é grande, que não é vergonha eles irem lá na frente e falar o que eles sabem, o que eles aprenderam. Continue assim, né? Carlos Antes, sou lá do Solidário, já ouviu uma palestra sua lá com a gente. E a gente vê que a cada ano a ideia das pessoas quanto ao portador, eu sou portador há 26 anos, então praticamente eu sou da época quando a gente descobria que era portador, você se via já com o pé na cova. Eu na época cheguei a comprar já cedo, porque eu já vivia morrendo a qualquer momento. A doença é uma coisa pequena, se eu deixar ela tomar conta de mim, ela cresce. Mas se eu ser superior a ela vai ficar pequena. Então, eu palestra para vocês questionando sobre a questão do jovem. Mas hoje nós estamos passando por uma campanha do idoso. Então, a questão da Gabriela está em até conversando agora há pouco com a Gabriela, e a gente conversa com
encontra com as pessoas da militância, que há 11 anos da militância a gente se torna um pouco cansado, né? Então, a juventude, queira ou não, vai nos substituir. A gente espera isso lá pela Vida Niterói. E os adolescentes nós trabalhamos já há algum tempo, que eram crianças mortas lá atrás, e viraram adolescentes, graças a Deus, com muita saúde, só nos traz orgulho, e nos alimenta cotidianamente na instituição, nos dá oxigênio, para que a gente continue com força, para continuar batalhando na militância, mas que eles venham ser essa renovação. Então, Casa, um grande militante, mais jovem que eu, que está hospedado na minha casa, que está fazendo mestrado na Fiocruz, o Paulo Giacomini, eu estava dizendo a ele que nesses anos todos, eu sou da prisão há muito tempo, em 89, e nesses anos todos, dentro do movimento de AIDS, eu sou do movimento de prostitutas, que começa antes do movimento de AIDS, mas dentro do movimento de AIDS, poucas vezes eu fui chamada para falar, mas muito poucas vezes mesmo, eu conto nos dedos as vezes que eu falei em alguma cerimônia pública da AIDS. O movimento AIDS também, ele tem problemas para discutir prostituição como o restante da sociedade, né? E como eu vim de um outro movimento que assumiu a luta contra a AIDS por sentir que era necessário e importante estar trabalhando, a prevenção principalmente com as companheiras todas, a gente foi assim meio colocado para escanteio. Por isso, quando eu sou convidada, eu fico muito feliz, agradeço muito. Mas a palestra do Samir me motivou a falar de